filho, tu está em Gênesis. Você já deu a volta na Bíblia e voltou para Gênesis. É Apocalipse. Isso, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Pronto. Vamos ler então. Diz a palavra de Deus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Amém. Fecha teus olhos. Senhor, que nessa noite tu possa trazer a nós a tua palavra, teu querer, e que seja feito aqui tão somente a tua vontade. Dá-nos sabedoria do alto, dá-nos capacidade, ó Pai, para entendermos aquilo que tu quer falar conosco. Vai despertar em nós o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos para se sentar. Gostaria de falar hoje sobre algo que nós estamos vivendo e muitos estão passando despercebidos por esse momento que estamos vivendo. Nós estamos no capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse. Estamos na última carta que foi endereçada à palavra do Senhor, Deus da ilha de Patmos. João transcrevendo a voz de Deus, o dizer de Jesus. E todo mundo sabe que o mundo está caminhando para um final muito próximo. Tudo que a Bíblia apontou, tudo que a Bíblia disse que ia acontecer, está acontecendo na nossa frente, no nosso dia a dia. E muitas vezes nós passamos a vida achando que não é conosco, achando que tem tempo, achando que tudo está normal. Mas nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que vai acontecer tal coisa, o que vai acontecer? Se a palavra de Deus testifica que o Senhor está à porta batendo, querendo entrar, tem uma coisa errada. Que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos um pouco da palavra de Deus, a gente sabe que o Senhor tem que morar aqui dentro. E se Ele está à porta batendo, Ele está do lado de fora. E é isso que nós precisamos entender e essa noite colocar em prática na nossa vida, para que a gente possa vencer essas adversidades que o inimigo lança contra nós. Nós começamos as 7 cartas em capítulos, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, falando de Éfeso. Primeira carta, primeira igreja. E na primeira igreja, o Senhor está no meio dos castiçais. Na primeira carta, a igreja chamada Éfeso, o Senhor é o centro da igreja. Ele está no meio da igreja. O tempo foi avançando, a idade foi passando, e a gente vai chegar na carta a Esmirna. E lá o Senhor está dizendo: eu sou o primeiro e o último. Ele é que sustenta a igreja. Esmirna é uma cidade, um lugar muito pobre, mas a igreja não desiste do Senhor. Lá tem desemprego, lá tem fome, lá tem tristeza, lá tem perseguição, mas esse sustento na palavra de Deus. Avançamos um pouco mais e chegamos à igreja de Pérgamo. É o que tem a espada. O Senhor está dizendo: Deus tem uma palavra. A igreja está mantida pela palavra de Deus. É o centro da atividade da igreja, é a palavra de Deus. Nós avançamos um pouco mais, chegamos em Tiatira. É o que tem os olhos como chamas de fogo, e os pés como bronze. É aquele que te dá firmeza. É em quem você estriba a sua fé, em quem você confia, em quem você espera, em quem você vem buscar. Está simbolizado na igreja de Pérgamo, de Tiatira. Em Sardes, capítulo 3, versículo 1, é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que simboliza o menorá de Deus, a luz. Então ele é a luz da igreja. Todos buscam na luz. Nós chegamos na Apocalipse 3, 7, entramos na igreja de Filadélfia. É aquele que tem a chave, aquele que pode abrir e pode fechar. A igreja compreende o poder que Jesus tem. E finalmente nós chegamos na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia representa o nosso tempo, representa a igreja contemporânea.
E se nós observarmos as cartas, nós partimos do princípio onde o Senhor é o centro da igreja, chegamos em Laodiceia, onde o Senhor está do lado de fora da igreja, está querendo entrar naquilo que Ele constituiu, que é a igreja, está querendo voltar a ser o centro das atenções, e nós estamos passando por tudo isso, e não estamos apercebendo que nós estamos caminhando para uma coisa terrível se nós não nos acordarmos. O Senhor não está habitando em templo feito por mãos de homens. O templo que Ele habita é esse aqui. O templo que Ele diz que Ele é o centro é esse aqui. O templo que Ele diz que Ele tinha os olhos como chama, quer dizer que sonda, que verifica, que dá firmeza para a pessoa, é aqui. E o templo onde Ele bate a porta e quer entrar, quer assumir o seu lugar, é aqui. Como nós estamos vivendo? Como está a sua vida nos dias de hoje? A gente observa tantas coisas acontecendo, tantas pessoas se perdendo, tantas pessoas que disseram, que a gente ouve a pessoa dizer: eu fui pastor, eu fui líder, eu fui pregador, eu fui evangelista, eu ganhei multidões, eu fiz tantas coisas, através de mim pessoas foram curadas. E você vai falar com aquela pessoa que se desviou, perdeu o caminho da fé. Eu fico me perguntando como isso acontece. Como uma pessoa que foi tão usada por Deus consegue perder toda essa graça que o Senhor derramou. Aí nós voltamos nossos olhos para a palavra de Deus, e nós vamos estudar uma igreja chamada Laodiceia, que era uma igreja que atingiu um patamar mais alto na sociedade, uma igreja rica, uma igreja respeitada. Todas as pessoas daquela cidade que diziam: eu sou membro da igreja de Laodiceia, eles tinham uma deferência, eles eram tratados diferente, porque quem era membro daquela igreja era uma pessoa idônea, era uma pessoa diferente, era uma pessoa de Deus. Só que o tempo foi passando, e o que invadiu o coração daqueles que viviam em Laodiceia, daquela igreja de Laodiceia, é o que está invadindo os corações nos dias de hoje: conformismo, se acomoda, me converto, vou para a igreja, mas eu não cresço na palavra, eu não aprendo a fazer aquilo que o Senhor determinou que eu viesse fazer. O Senhor me chamou para ser luz. O Senhor disse: olha, não se pega uma lamparina e se põe embaixo da mesa, mas se põe no velador para que ilumine toda a casa. E no entanto nós estamos na igreja, não abrimos a nossa boca para testemunhar, não falamos com o nosso semelhante que está indo para o inferno dizendo: olha, Jesus te ama. Quantas vezes nós, como cristãos, estamos nos fechando para o Evangelho, e a gente lê na Bíblia: ó, Jesus está batendo, Ele está na porta, Ele está do lado de fora, mas Ele está do lado de fora do nosso coração, quando nós não fizemos o que o Senhor quer. O Senhor constituiu a igreja como sendo o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo precisa trabalhar em harmonia. Mas um diz assim: eu não posso fazer, o outro que vai no meu lugar e faça. Só que não se dá conta que esse Jesus que está batendo na porta, querendo entrar para cear, Ele está batendo na porta do seu coração, do meu coração. Não é na porta da igreja. O Senhor não está nem aí se essa igreja é nesse prédio, se é na esquina, se é debaixo de uma árvore, se é na colina, se é na favela, se é onde for. A igreja é onde está reunido o povo de Deus, e é no meio do povo de Deus que o Senhor tem que se colocar. É ali que é o lugar dele. Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei, diz a palavra. Amém. Mas Laodiceia se reunia, mas não se reunia para entronizar Deus, mas se reunia para apresentar as suas posições. Se fosse nos dias de hoje, se reunia para apresentar o seu carro novo que comprou, se reunia para apresentar a joia, o colar que a mulher estava usando, o relógio, o Rolex. Se reúne para apresentar uma aparência, e Deus não está nem aí para a nossa aparência. Deus olha o coração. Deus quer o seu coração, que é o meu coração.
Estamos vivendo o tempo do fim, sim. Estamos nos últimos dias da igreja na terra, nos últimos tempos da igreja na terra. Estamos sendo igreja ou estamos sendo a sério? Temos a aparência de cristão. Eu tenho uma carteira de membro, eu tenho uma Bíblia bonita com as capas douradas, com a letra dourada aqui na capa. Olha que maravilha, até escrito quadrangular aqui. E aí? Isso vai me levar para o céu? Se eu estou lendo com os meus olhos, se eu estou entendendo com o meu entendimento que o Senhor estava do lado de fora da igreja de Laodiceia, porque não havia espaço para os princípios de Deus na vida daquele povo. Você tem dado espaço para os princípios de Deus no seu dia a dia, na sua vida? Por que nós temos tanta dificuldade de vencer o pecado, de abandonar o pecado? Se a Bíblia diz para nós resistir o diabo, ele fugirá de nós. Aonde nós paramos que nós não resistimos ao diabo? Que Satanás continua brincando com o povo que se diz que é de Deus. Quantas pessoas você conversa hoje? A pessoa está falando em línguas, a pessoa está pregando, a pessoa está jejuando, a pessoa está buscando a Deus com muito afinco. Mas amanhã depois ele está totalmente ao contrário, sabendo que está errado, sabendo que está fora do princípio, mas não tem força para tomar posição em Deus, porque a chama a pessoa se apagar, porque aquele fervor de buscar a Deus, de fazer a vontade de Deus, foi deixado de lado. Se você olhar para a igreja de Esmirna, a igreja pobre, uma igreja que tinha uma afronta de Satanás contra a vida deles, uma igreja que experimentou perseguição, mas o povo estava unido em oração, buscando a Deus dia após dia. Não importava quantos crentes matavam na rua, eles continuavam indo para a casa de Deus e se reuniam para buscar a Deus. Nos dias de hoje, qualquer motivo é motivo para a gente não vir no culto, qualquer motivo é motivo para a gente ter problemas. Por falar nisso, eu dou os parabéns para vocês, que hoje quando eu vim, a minha fé estava pequena. Quando eu vi a chuva, eu disse para minha esposa: olha, hoje só os da fé. Vocês estão de parabéns. Parabéns. Mas eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Nós temos que tomar uma posição. Jesus está voltando. Não vai adiantar: Senhor, fica mais um pouquinho ainda, eu quero me consertar. Senhor, eu ainda estou lá no mundo, eu não consegui tirar. A hora que o Senhor disser: Jesus desce, Jesus vai descer nas nuvens e vai chamar a sua igreja. Jesus vai brilhar nos céus e vai chamar os salvos. A gente vai ser arrebatado, nós vamos estar no culto, vai ficar nossa roupa aqui na cadeira. Mas como é que isso vai acontecer? Quando o Senhor lá no céu olhar e ver pureza no meu coração, ver uma vida de santidade, uma vida que pode entrar nos céus. Ninguém entra no céu de qualquer jeito, irmão. Ninguém vai morar no céu porque fez boas caridades. Ninguém vai morar no céu que sempre pagou suas contas em dias, que sempre foi um trabalhador. Só vai morar no céu quem tem Jesus no coração, verdadeiramente. Enquanto eu não me tornasse a igreja de Éfeso, a igreja de Filadélfia, eu estou fora dos princípios de Deus. E mesmo dentro dessas duas igrejas, o Senhor tinha uma pequena repreensão para se consertar algumas coisas. Mas quando chega em Laodiceia, ele vai falar para aquele povo: compre de mim ouro refinado no fogo. Ele está falando de colírio para a igreja de Laodiceia, porque a igreja tem tudo, mas está cega. Quantas e quantas vezes nós estamos nessa situação? Eu vim para a igreja, eu parei de fumar, parei de beber, economizei, conquistei coisas, estou na bênção. Mas aí você vai parando, e você não se dá conta que o Senhor vai se afastando. Não ele, mas você vai se afastando dele, ao ponto da igreja estar num lugar e o Senhor está batendo na porta: eu quero entrar. Se alguém ouvir minha voz. Ele não está dizendo se a porta da igreja se abrir, ele está batendo a porta no coração das pessoas. Se alguém me ouvir e me deixar entrar, eu serei com ele e ele comigo. Como é que você está com Deus? Estávamos falando com o irmão Marcos. Cadê o Marcos? Marcos. Quando nós vamos orar com a família dele, ele acabou de perder o irmão dele.
preocupação dele com o irmão da forma que faleceu. Ontem, eu estava no carro, toquei o telefone, uma irmã da igreja de Cascadura, eu fui pastor, me ligou chorando. Pastor, também é Marcos, do rapaz. O Marquinhos morreu. Não é tudo, é outro. O Marquinhos morreu. Aí eu liguei para minha esposa, ele era diácono na nossa igreja. O Marcos era a pessoa que chegava primeiro e saía depois da igreja. Ele era aqui, um dia eu escolhi esse Marcos aqui por diante, vai controlar tudo na igreja. Ninguém mexia em nada sem o Marcos dar o bloqueio dele dentro da igreja. Um homem de 50 anos, né? 52 anos, do nada. Foi para o hospital, lá deu infarto, nada. Foi com problema de rim, morreu do coração. E se ele não tem Deus? E se ele não tiver gastado a sua vida no reino de Deus? Qual o caminho? Jesus, quando vir nas nuvens, a Bíblia diz que primeiro os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar, vão receber um corpo glorificado e vão subir aos céus. Mas ele não vai ressuscitar o morto que morreu sem Jesus. A igreja de Filadélfia simboliza uma igreja que venceu muitas barreiras. Uma igreja que todo pastor adoraria ser pastor naquela igreja. Bem de finanças, bem de povo, bem respeitado, bem conceituado. Mas Jesus está batendo. Estou na porta e ninguém abre. A gente lê esse texto e fica pensando assim, foi as 7 cartas que Jesus mandou escreveu e mandou João entregar para cada igreja. Não, cada igreja é um tempo da igreja, quando você estuda teologicamente. Cada igreja é um período que a igreja de Cristo está vivendo na face da terra. E Laodiceia é a última igreja, a igreja do nosso tempo. Quando é que você viu, você que é evangélico, quando é que você viu a igreja evangélica estar tão bem, prosperamente, financeiramente como está hoje? Não sei como você começou na igreja, mas eu comecei numa igreja que era chão batido, que não tinha parede, era só o telhado, pau a pique, chão de terra e banco de madeira, banco de obra. E o fogo de Deus caiu. Tem aquele louvor que a igreja vai ficar Assembleia de Deus canta muito. Igreja pequena, né? Igrejinha pequena lá no fim da rua. O fogo de Deus caiu. Hoje nós estamos entrando na igreja, a igreja é suntuosa. A igreja, se não tem ar-condicionado, não vem. Nós temos uma orientação da nossa liderança para que a gente procure equipar a igreja para dar comodidade para o povo. Porque o povo está em busca dessas coisas. Uma pessoa entra na internet para procurar uma igreja, a primeira coisa que ele olha, se ele tem filho, é se tem espaço kids. No nosso tempo a gente nem sabia o que significava kids. Mas se não tem espaço kids, não vou. Se não tem estacionamento fácil, não vou. Tem ar-condicionado, tem cadeira estufada, tem som de primeira, tem telão, tem isso, tem aquilo. Então para essa igreja eu vou. Fala, papai, aleluia. Deus está ficando aonde? A palavra de Deus está ficando aonde? O mover do Espírito Santo está ficando aonde? Quando a gente se converteu na igreja de São Leopoldo, eu lembro até hoje, ficar perto dos trilhos do trem, tinha uma cerca, enchia de cavalo e carroça nos cultos. Foi passando os tempos, eu lembro que eu fui uma das pessoas que foi mandado pelo meu pastor para falar com o supermercado que tinha na esquina, para pedir alugar o espaço de estacionamento nos cultos à noite, que não tinha mais lugar para botar dentro do carro. Quer dizer, a igreja cresceu. Onde entra a palavra de Deus, a prosperidade chega. Mas aonde a prosperidade está levando a igreja? Esse é o cuidado que o Senhor está mostrando aqui para João, dizendo: olha, essa igreja de Laodiceia cresceu tanto financeiramente, o seu povo prosperou tanto, que me deixou do lado de fora. Porque Jesus é simples. Jesus é simples. Jesus diz: eu não tenho onde reclinar minha cabeça, eu não tenho onde parar. Eu vou na casa do pobre, eu vou na casa da prostituta, eu vou nas ruelas, eu vou nas filas, eu vou nos bairros, eu vou nos valeiros para ganhar almas.
Pegou os discípulos, que são os pais da igreja, e disse: vocês precisam fazer assim. Chama 70 vezes e agora vocês vão sair, vocês não vão levar nada. Vocês vão viver daquilo que Deus vai te dar. Mas hoje a gente quer primeiro a bênção. Se chegar, se Deus me der um carro novo, se Deus me der isso, se Deus me der aquilo, aí eu vou para a igreja. Cuidado, meu irmão. A gente pode estar se virando na igreja de Laodiceia e não está se dando conta. Jesus está voltando, e se ele estiver do lado de fora dessa igreja, essa igreja não vai subir. Quando você pega a sua Bíblia e abre lá as 10 vídeos, você está vendo nitidamente no seu olhar, na sua maneira de interpretar a Bíblia, que dentro da igreja tem uma igreja que não vai subir. Tem uma igreja que vai ficar presa às coisas desse mundo, porque só está pensando nas coisas que vão viver aqui, e as coisas que vão viver no céu. O que adianta eu viver um bem bom aqui? Que nem a parábola do rico e o pobre, que o Senhor falou: você ganhou em vida todos os seus benefícios, e o coitado do outro, que era mendigo, que estava lá no seio de Abraão, porque ele nunca ganhou nada. É uma alegoria, é um ensinamento, que a pessoa está com o olho e com a visão só no bem bom para aqui, mas a sua alma não vai habitar essas paredes aqui. A sua alma vai morar no céu, um lugar tremendamente incrível. Só que tem uma caminhada até chegar lá, tem um deserto para atravessar, tem um mar vermelho para abrir, tem fornalhas de fogo, tem tempestade, tem vendavais, mas o Senhor sempre está junto do seu povo. Então eu tenho que me acordar e dizer: o Senhor está à porta, está batendo, porque mais do que nunca essa palavra foi tão próxima a nossa, nunca foi tão perto. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e serei com ele. Você já parou para pensar nisso? Outro dia, estava mexendo lá, olhando sobre a internet, lá vi um camarada, pastor que morreu e foi no inferno, e traz a revelação do inferno. Não sei que vive esse pastor. Eu não quero essa experiência. Que história é essa? O outro morreu, foi para o céu é todo azulzinho, cheio de nuvens. Não sei, olha para o céu, cheio de nuvens, não precisa de revelação. Mas tem cada coisa acontecendo nos dias de hoje para confundir a cabeça do cristão. Irmãos, a gente vive por esse livro, ou a gente não vai para o céu. Aqui está o manual do crente: ou você vive por essa palavra, ou você não tem parte com Deus. Se eu ficar olhando para as coisas que o mundo me oferece, se eu ficar olhando para as condições que o mundo oferece, eu vou deixar as coisas de Deus de lado, porque as coisas de Deus nunca foram fáceis de fazer, mano. Nunca foi fácil. Jesus é o Filho de Deus, está na terra, tem poder para fazer tanto nos céus como na terra. No entanto, ele anda como um homem comum, sofre como um homem comum, passa trabalho como um homem comum, é injuriado, é chicoteado, é blasfêmia contra ele, é mentiras contra ele, e ele continua o seu caminho servindo ao Pai. Você olha para os seus discípulos, Paulo passa mais tempo preso do que solto, mas nunca negou Jesus. Pedro, depois que se consertou com o Senhor, nunca mais morreu, nunca mais negou. E quando foi morrer, quiseram crucificar ele, ele disse: não quero ser crucificado assim, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Ele crucifica de cabeça para baixo. Homens que tinham coração na presença de Deus. O Senhor pega Abraão e diz: Abraão, agora tu vai lá e pega teu único filho Isaac, vai lá e sacrifica para mim. Ele pega o menino e vai subir no caminho de Moriá, o menino perguntando: pai, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? O Senhor proverá. A fé move montanhas, Deus. E a igreja tem que aprender a viver com fé, pela fé. Senão nós corremos o risco de nos tornar como Laodiceia. Só está bom quando está no bem bom. Só está bom quando a palavra está de acordo com aquilo que eu quero ouvir. Eu venho para o culto, eu quero ouvir uma mensagem de autoajuda. Mas a autoajuda vai te levar para o céu?
ou a palavra que arrebenta, a palavra que confronta, a palavra que destrói pensamentos nossos, essa leva para o céu. Porque o nosso pensamento é um pensamento de facilidades. E não adianta dizer que não é. Quem veio para a igreja só para servir Jesus? Não, ninguém veio. Todo mundo veio para a igreja, estava doente, estava cansado, estava oprimido, estava sobrecarregado, estava com problema, estava endividado, estava todo quebrado. Por isso que a pessoa veio para a igreja. Um dia eu preguei isso, falei isso na igreja. A tesoureira da igreja disse para mim: não, pastor, não, eu vim para a igreja, não tive problema nenhum, eu sempre tive bem financeiramente, tudo na paz, tudo tranquilo. Eu comecei a conversar com ela. Eu disse: ai meu Deus, será que eu mordi ali com essa mulher? Aí eu comecei a puxar assunto com ela. E o teu filho? Ah, meu filho é um problema. Ah, então tu está na igreja com quem? É, realmente eu oro muito para o meu filho. Ele sai com pessoas que usam drogas, sai nisso, sai com aquilo, volta altas horas da noite, eu fico com o coração aflito. Então você está na igreja aqui, está tudo bem? Todo mundo chega na presença de Deus, porque vem fugindo desse mundo malvado, desse mundo tenebroso. Por isso que a palavra diz: vinde a mim todos vós descansados, oprimidos e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. É leve e suave porque o Espírito Santo te ajuda a carregar. Porque o Espírito Santo te leva a orar, te leva a ser um homem, uma mulher diferente, te leva a fazer renúncias nessa vida. Se não houver renúncia na nossa vida, como é que nós vamos servir a Deus? Como é que eu vou viver um pé no mundo, um pé na igreja? Onde eu vou parar dessa forma? Que igreja eu vou ser para o Senhor? O Senhor vai olhar para mim, vai achar que eu sou Pérgamo, Tiatira, Sardes, vai achar que eu sou Éfeso, que eu sou Filadélfia, ou que eu sou Laodiceia? São classificações que a gente não se dá conta, mas são classificações minhas, porque eu sou igreja, você é igreja. Eu creio que nessa noite você desse um passo de fé. Se tem alguma coisa a mudar na sua vida, você tem que ter a coragem para mudar. Tem que ter determinação, Senhor. Enquanto a gente não toma uma atitude, Deus não pode mover nada na sua vida. Não é que Ele não pode, Ele não vai fazer porque Ele não arromba o coração. Ele está batendo no porta. Ah, eu quero parar de fazer tal coisa, mas você não se dispõe a parar, você se dispõe a passar sacrifício, você se dispõe a enfrentar uma luta para fugir daquilo ali. Ah, então o Senhor vai contigo. Ah, não, eu quero que o Senhor me deite de um jeito e eu acorde do outro jeito. Bom, aí Deus vai olhar para você e vai falar: alguma coisa que tem que fazer. Ah, pastor, mas eu vivo na época da graça. Quem é que diz que a época da graça foi de graça? Quem diz que a época da graça foi de graça? Por acaso não teve que morrer o Filho unigênito do Senhor na cruz do Calvário para a graça chegar? Por acaso Jesus não teve que carregar todos os meus pecados e pagar ele lá na cruz? Foi de graça. O preço pela minha salvação é muito alto. O preço para você ter direito de morar no céu é um valor que não tem como se pagar. E tudo que o Senhor pede é que você ande segundo os seus princípios. Eu não sei o que se passa na sua vida. Eu nem sei por que eu estou pregando isso. Não era para eu pregar hoje aqui. Hoje eu estou, esses últimos dias, estou fazendo uns negócios aí que está me roubando todo o meu tempo. Mas teve que ser para pregar, eu vou pregar. Aí Deus só me deu esse versículo e eu vim pregar ele que Deus está falando para vocês. É porque Deus quer falar com a igreja. Amém, glória a Deus. Deus quer falar com a igreja. Você já parou para pensar que se a gente sair daqui e morrer nesse fim aí, a gente vai para onde? Você já parou para pensar que o tempo de esperar Jesus mudar a minha vida pode estar sendo retardado porque eu não tomo posição? Porque eu não dou passos de fé. Mas eu fico aguardando mudar alguma coisa, eu fico aguardando tal coisa, eu fico pensando: quando isso acontecer, quando isso acontecer. Você já viu que
para se envolver na obra, para você se dedicar na obra, muitas vezes é difícil. É difícil. A gente vê irmãos que fazem tanto sacrifício para estar disponível para a obra de Deus. No entanto, vê tantos outros fugindo de qualquer tipo de responsabilidade. Pode ser. É muito bom a gente estar numa igreja e tudo pronto. Você já viu que a gente faz um evento na igreja? Você já viu que é um grupinho que trabalha, um grupinho menor ainda que vem com coisa? E sempre foi assim. Porque a hora do glamour é bom para todo mundo, mas a hora de suar a camisa é diferente. A hora de ser igreja verdadeira é diferente. Nós temos que deixar Deus tomar o nosso coração. Tem coisas que Deus só vai mudar se você deixar. Por isso que Ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se eu entrar, se me ouvir, se deixar eu entrar, eu vou entrar e você abre Ele e Ele comigo. Que maravilha quando você pode ter a presença de Deus no seu coração. Quando você se sente renovado na fé. Quando você se dá conta que você precisa mudar em alguma área, porque o Espírito Santo está falando para você. Porque não é pastor nenhum, não é homem nenhum que está dizendo que você está errado nisso, naquilo, não. É o Espírito Santo que vem e fala para você. E você tem que dar passos de fé. É isso que o Senhor está procurando. Foi isso que Jesus revelou para João, preso lá na ilha de Patmos. Diz: João, tu vai escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, e ali tu vai contar para eles e vai dizer quais são as épocas da igreja. Quando você estuda na teologia o significado das 7 cartas, nem precisa ser teologia, é só você estudar a Bíblia. Quando você estuda ali, você vai ver na terceira igreja, é lá pelo ano 300 e poucos, é quando a igreja começou a entrar em declínio. É quando a idolatria começou a entrar para dentro da igreja. É quando a igreja começou a provar as facilidades. Agora a igreja está em templos, não está mais reunida em gruta, não está mais reunida em casa, não está mais reunida embaixo da árvore, não está mais reunida na montanha. Agora tem igreja, tem prédio para dizer. E Satanás astutamente colocou: lá tem as imagens. Então botou o governo a liberar aquilo. Os reis daquela época estavam precisando de templo lá, e a igreja aceitou. Aí entra a idolatria dentro da igreja. Você acha que Satanás está lutando do mesmo jeito que lutava lá atrás? Na época de Roma, eles incendiavam a cidade botando fogo nos crentes. Pregavam ele nas cruzes, tocavam betume, tocavam fogo neles. Chegavam a iluminar Roma, queimando os seres humanos. Perseguição total à igreja. A igreja parou? Não. Só cresceu. Aí você vai estudando a história da igreja, você vai chegar no ano 300 e pouco para frente. O clero da época, a administração da época, junto com o clero da igreja, se reuniram e começaram a liberar os templos pagãos que estavam fechando, e todo mundo estava indo para a igreja evangélica, a igreja de Cristo. Aí ele mudou de estratégia: eu vou deixar eles entrar, eu vou apresentar minhas imagens, as imagens vão estar com eles, vão aprender a cultuar a demônios atrás das imagens. Aí começou a idolatria. Aí você vai avançando na história, você vai vendo que cada época Satanás tem um estilo de ameaça contra a igreja. Hoje Satanás entra para dentro da igreja, se disfarça de pastor, se disfarça de liderança, para corromper os bons costumes da igreja. Porque a visão de Satanás é chegar na igreja de Laodiceia, tornar a igreja uma igreja de Laodiceia. Mas a visão do Senhor é que a igreja esteja cheia do poder de Deus. A visão de Deus é que o Senhor olhe para a igreja e diga: eu sou o centro daquela igreja, eu estou na direção. Eles entendem que eu sou a firmeza, que eu sou a base para eles. É o Senhor olhando para você, vendo que você ora, que você busca, que você confia. Vê que você trava as suas lutas pessoais para vencer o pecado. Nada vem de graça, Deus. Tudo tem consequência, tudo tem luta. Você vai comprar um terreno, você não come carne muitas vezes para poder ter dinheiro para pagar a prestação do terreno. É verdade ou não é verdade?
depois que tudo está bem. O churrasco substitui o arroz com ovo, e a gente começa a distanciar de Deus. Esse é o cuidado que o cristão tem que ter. Aquele que pensa estar de pé, vigia no caminho. Na hora que a igreja cresceu, na hora que a igreja estava rica, esse povo virou as costas para Jesus. Estava vivendo só de aparência. Que nenhum de nós aqui dentro da igreja apareça. Mas devemos a ter uma vida moldada nos princípios de Deus. Deus quer fazer por você e através de você coisas grandes. Deus não te achou lá no mundo perdido, fora de todos os princípios dele, disse: você deu, vem para cá, porque Deus enxergou uma coisa dentro de você que ninguém enxergou, nem teu pai, nem tua mãe, nem ninguém. Mas Deus enxergou um talento que está preso dentro de você. Mas quando o Espírito Santo começa a ter liberdade de agir, esse talento começa a ser empregado na obra do Senhor. Porque tudo que a igreja precisa está aqui sentado na minha frente. São talentos, são vidas, são pessoas que vão fazer acontecer para o crescimento do reino. Glória a Deus. Eu tenho que tomar posse dessas coisas. Amém. Eu tenho que entender que Isaías chega para o Senhor e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu tenho que entender que o Senhor pega as pessoas que parecem não ser nada e faz grande, porque é o Senhor, Ele é o Senhor e acabou. Ele que pode mudar a sua vida. Não fique chegando na presença de Deus e fique fazendo um auto-julgamento seu. Para com esse negócio. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Quem te julga não é o pastor, quem te julga é Deus. Claro que Deus vai usar profeta. Deus vai dar discernimento para a liderança para ver como você está ou não. Mas quem pode julgar Deus, nós temos a mania de nos julgar. Eu não vou para a igreja porque eu estou assim, eu estou assado. Eu não vou me colocar à disposição porque eu estou assim, eu estou assado. Estava lá na casa do irmão Júlio, ainda estava falando sobre um irmão lá no sul que a gente ganhou para Jesus. Um dos homens mais encrenqueiros que tinha no bairro lá. E o dia que desceu as águas do batismo, todo mundo veio perguntando: o que o senhor fez para que o Didi se convertesse? O senhor pregou a palavra para ele, só isso. É a palavra que muda você. Se a palavra mudar, você é nova criatura. Amém. Toda nova criatura tem que ser ensinada. O seu filhinho você ensina a comer, você ensina a se lavar, você ensina a trocar de roupa, você ensina até no pequenininho, você ensina ele, não é? E você é nova criatura em Cristo, precisa de quê? Precisa de palavra. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Para com esse negócio de querer ser crente e não ler Bíblia. Para com esse negócio de achar que vou olhar o culto da igreja tal na televisão, depois eu vou olhar o pastor tal pregando na televisão, depois eu vou não sei o que na internet. Isso aqui é para você. Para de comer, querer comer pela mão dos outros, coma pela sua mão. Palavra de Deus. Aí você vai ter crescimento. Aí você vai escapar da igreja da Odisseia. Aí você vai ser a igreja que o Senhor tem prazer de estar no centro, de estar no meio. Gostaria que você se colocasse de pé. Gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Eu quero pedir que o Espírito Santo toque em você nessa noite. Fale com Deus. Senhor, aqui está o teu povo que se chama pelo teu nome. E tu nos trouxe essa palavra essa noite, para um despertamento, porque muitas vezes estamos vivendo como igreja de Laodiceia. Mas a tua palavra nos ensina que nós temos que ser muito mais do que isso, Pai. E essa noite eu quero orar, Pai, por pessoas, ó Deus, que querem dar um passo, uma guinada na sua vida, porque querem dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, sem se importar com aquilo que está aparente na sua vida, mas aquilo que está lá no interior, está dizendo: Senhor, muda, porque eu quero ser diferente. Eu quero pedir a Ti, Espírito Santo, que toque no coração desses irmãos que estão aqui, dessas pessoas, ó Deus, que conhecem a palavra, que sabem a palavra, mas enfrentam tantas provações. Mas Tu é Deus, e nós só estamos aqui por causa de Deus. Tudo que nós queremos é ter uma vida reta diante de Ti. Sabemos que Satanás trabalha
para arrancar, para roubar isso de nós. E nós nos colocamos hoje diante de Ti, pedindo: Senhor, me ajuda a ser diferente. Me ajuda a ser um homem, uma mulher, um jovem, que vai entregar verdadeiramente a sua vida no altar do Senhor e dizer: Senhor, conta comigo, eu quero ser diferente. O Espírito Santo começa a tocar na vida desse homem, dessa mulher. Vocês chegaram até aqui essa noite, não foi porque eu quis, mas foi porque Tu nos trouxe para ouvir esta palavra. A obra é Tua, e tudo que é feito aqui é para Ti, Senhor. Neste momento eu quero pedir para você que quer receber a oração da fé, para mudar a sua história, para se tornar um homem, uma mulher que esteja no centro da vontade de Deus. Não importa o que você está passando, o que você está vivendo, mas você vai dizer: Senhor, eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero ser melhor do que eu sou. Eu quero convidar você a sair desse lugar aqui à frente. Eu quero orar por você. Não fique com vergonha, não fique com medo, não fique com nada. Lembre-se, você está na frente do Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso está dizendo: eu quero curar, eu quero abençoar, eu quero transformar. Aquilo que o Senhor tocar na sua vida, Ele vai fazer. Deixa Deus tocar. Vai sair do seu lugar. Vai dando passos de fé. O Senhor só trabalha na nossa vida quando nós abrimos a porta. Por isso que Ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Mas eu preciso dar um passo de fé. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero ser um homem diferente. Eu quero ser uma mulher diferente. Eu quero ser um jovem diferente. Eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Custe o que custar. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Não resista ao Espírito Santo. Ele está falando com você essa noite. Ele quer fazer de você coisas grandes. Ele não quer você pequeno. Ele não quer você para baixo. Ele quer você com cabeça, não com cauda. Mas o passo tem que vir de você. Você precisa dizer: Senhor, eu venho aqui. Senhor, usa-me. Faz em tudo o que eu querer, Senhor. Você precisa entender que Deus não te obriga, Ele quer que você abra o coração para Ele. Não adianta você ficar preso aos seus conceitos, às suas filosofias de vida. Aqui não é filosofia, aqui é depender de Deus, que pode mudar e vai mudar, se você deixar. Há mais alguém que é minha frente? Tome suas decisões aí. Se não, vou orar para as pessoas aqui. Em nome de Jesus. Santo no nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso. Quero essas mãos para cá, irmãos. Deus Todo-Poderoso. Tu conhece o coração dos teus servos que estão aqui à frente, Pai. Tu conhece o coração dos servos, Pai. O homem que tem estado conosco, que tem buscado mudar a Tua presença, Deus. Eu quero pedir sobre a vida dele uma unção dobrada essa noite, Pai. Algo que venha tocar no seu coração, Deus. Venha fazer o melhor que Ele é. Venha fazer vencer os medos, ó Pai. Vencer a timidez, ó Pai. E dar passo de fé diante de Deus. Toca nesse casamento do altar, Senhor. Purifica a vida desse homem. E que ele seja maravilhoso nessa obra. Em nome de Jesus. Senhor amado, toca na vida do teu servo, Deus. Tu conhece o coração dessa mulher. Tu tem estado com ela para culpar. Tu tem estado com ela nos momentos mais cruciais da sua vida. Tu conhece o que se faz de ti. Tu sabe as lágrimas. Tu sabe das lágrimas. Tu sabe das tristezas. Mas ela não abandona o pé. Ela não vai ficar feliz.
vindo aí. Pode sentar um pouquinho, irmãos. Glória ao Senhor. Pastor, o povo da igreja, na sábado, sempre pipoca, né? Às 17 horas. E tem um visitante, tem dois visitantes. Tá bom. 6 horas. Agora eu vou resumir todas as informações que eu recebi aqui para dar em aviso. Irmãos, vai ter sábado o evangelismo às 2 horas da tarde para o grupo de jovens que está começando, que está se mexendo. E às 4 horas vai ser o segundo. 5h30 vai ter um filme. 5h30, 5 pipoca. Será que vai ter pipoca? Amém. Já vou dar, amém? Vai ter uma pipoca. Uma pipoca vai ter. Uma só. Ó, só para não dizer que o pastor é chato, vocês me lavem da pipoqueira depois, hein? Não, tem que lavar antes. Não, lavar antes e lavar depois, certo? Ô Marcos, eu quero. Vamos ver se o Marcos vai falar. Eu ainda não conheço a voz dele. Fala muito baixinho, muito pouquinho. O tamanho do homem aqui deve falar forte pra caramba. Vem com o chique nem leão, velho. Dá o teu aviso aí, bem forte. A paz, irmãos, amém? Às 17h30 a gente vai estar fazendo aqui uma confraternização, um cine pipoca. E a ideia é comunhão, a igreja está junto, como o pastor sempre tem falado, né? A igreja é um movimento. E trazer, a gente vai fazer um evangelismo também, está sendo direcionado para os jovens, mas toda a igreja está convidada, porque a ideia nossa é a gente ter um momento aqui em comunhão, a gente vai ter nosso cine pipoca, a gente vai ter refrigerante, pipoca, a gente vai participar juntos aqui, e isso também é colaborar com o reino, é contribuir com o reino, é trazer pessoas, é estar próximo, é compartilhar das mesmas ideias e somar forças com o reino. Então contamos com todo mundo. No sábado às 17h30 aqui, tá bom? Eu falo. Vamos desse tamanho para ter de falar, eu tenho que pegar supetão assim, vai falar. Mas a 2 horas de evangelismo é para a igreja se envolver. Nós somos uma igreja pequena, nós precisamos que todo mundo dê as mãos com os outros. O evento é de jovem, eu não vou, daí não vai ninguém. Não tem velho aqui? A gente tem que vir para apoiar os jovens. Acha um menino novo dentro de você, um sou guri, acha um guri dentro de você e vendo no evento aqui também, tá bom? E a 2 horas do evangelismo, depois vai ter esse encontro aqui, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Nós precisamos entender que a igreja tem que estar em movimento. Nós estamos botando hashtag, né? Eu ainda estou tentando entrar nessa coisa mais moderna. Desculpa, eu sou do tempo do cartaz galáctico. O pastor está nesse tempo, né? Pega as faixas, da igreja, não é? A gente tem mais antigo, mais simples. Agora é hashtag, igreja em movimento. Então, que vocês venham, estejam conosco. Não deixe o pessoal da igreja trabalhar sozinho. Venha junto, participe. Você tem 100 anos, não tem problema não. Estou quase lá envolvido também. Então vem, participe. Traz o convidado. Quem não gosta de ver um filme legal, comer uma pipoca de graça, tomar um guaraná de graça? Todo mundo gosta. Se de graça tem injeção na testa, não? Então vem aí. Traz o pessoal aí, traz seus amigos, seus vizinhos. Mas ele fuma, ele bebe, mas é esse aí que Deus quer. Ele é tapar virado, mas é esse que Deus quer. Deus vai se virar para ele aqui. Então traz as pessoas, de preferência que não é de igreja nenhuma, mas se você tiver um amigo sendo da igreja, que é igreja, amém, glória a Deus. Mas a nossa visão é pessoas que não têm Jesus. Então convide, traga. O pessoal que trabalha com as células nossas, vamos trazer o pessoal todo para cá em nome de Jesus. Vamos fazer um grande evento. 2 horas de evangelismo, 5h30 mais um filme. Tá bom? O que mais aviso tem? Nós temos visitantes lá, teu amigo aí, ô Dias. Seja bem-vindo, meu irmão. Qual é o nome? Ednur. Ednur. Isso, seja bem-vindo. Pastor, nós somos? Pastor Sérgio, vem cá. O pastor vai dar uma saudação para nós aqui. Visitante de pastor.
Esse daí era o Sérgio, velho. Só a senhora, a esposa dele que veio a primeira Como é o seu nome, mano? Marlene. Marlene, seja bem-vindo. O irmão ali é Dilson, né? Alício, isso ali. Você é fluminense, né? Eu sou gremista também, sou sofredor. Vou fazer porque eu sou gremista também. Mas vamos dizer para o nosso distância que a igreja quadrangular é quadrada, mas ela é muito bacana, tá bom? Dá uma saudação aqui, pastor. Rapaz, irmão, eu vim aqui receber a palavra de Deus. Quantos aqui receberam a palavra de Deus? Antes de falar, eu era de outra igreja, não nasci no Evangelho. E aí minha esposa passou a ser crente evangélica. Eu fui caminhando com ela. E chegou um dia, ela falou assim: "Ei, amor, vai aceitar Jesus?" Eu falei assim: "Se você continuar assim, eu vou parar de ir à igreja com ela." Mas ela não desistiu de orar por mim. Se eu estou aqui hoje, agradeço primeiro a Deus e a ela, que orou tanto por mim. Se vocês botarem no coração de vocês, orar por cada irmão lá fora, essas cadeiras vão estar cheias. Aí aceitei Jesus. Quando ela parou de perguntar, mas a mulher sábia edifica sua casa. Ela orou, em silêncio, orou. E a irmã me conhece há bom tempo. Essa união de vocês é maravilhosa. Essa união, eu passei por isso. Então só quem passa sabe como é que é gostoso. Não vou levar muito tempo não. A igreja que eu pertencia era igual essa aqui. Eu fui na casa do irmão comprar o terreno do patrão dele. E cheguei lá. Quando eu olhei a casa do irmão, falei assim: eu sei fazer o serviço. Ele está precisando. Quero ver mais terreno não. Mas rapaz, você não quero ver mais terreno. Porque Deus me colocou naquele lugar não para ver o terreno. Colocou naquele lugar para ajudar o irmão. Pastor, eu estou precisando de ajuda, eu estou aqui na casa do fulano. Irmão, sabe o que é igreja? Unido para aquela família. São essas famílias. O pastor ligou, fulano ciclano. O irmão Sérgio era diácono na época. Está precisando de ajuda lá na casa do irmão. Apareceu a irmã, apareceu o irmão, apareceu o pastor. Em 2 dias, cumprimos a nossa tarefa lá. Isso que é união. Precisou de um amigo, conta para o seu irmão, conta para o pastor. Vamos fazer uma oração. Grandioso Pai, obrigado e traga todos aqui, Pai. Pai, eu te peço também, Pai, abençoa aquelas pessoas que estão lá fora, precisando da tua bênção, Senhor. Levar o ministério que possa levar mantimento para aquelas pessoas, Senhor. Não só mantimento em comida, Senhor, mas mantimento espiritual, palavra. Pai, está aqui os missionários seus, os profetas da tua casa, Pai. Pai, eles precisam cada vez mais de ti, precisamos.
Pai. Obrigado por essa palavra maravilhosa, Pai, do pastor. Obrigado pelos irmãos, pelo carinho que tem recebido, Senhor. Precisamos de igreja cada vez mais assim. Receber com amor e carinho, como a gente se sente em casa, Senhor. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o Sérgio Marcos. Tá aqui na frente. Calma. Tu, claro, dessa família, né? Vamos orar por vocês. Tem a esposa, a filha. Marcos perdeu o irmão dele hoje, né? Perdeu hoje, nós vamos estar orando por eles. E a gente ficou preocupado, né? A gente fazer o louvor. Pedimos para a Kézia e o Arles correndo ali, esse trabalho de máquina no mercado, lá mas vieram. Chegou na hora, o Marcos falou: vou tocar. É isso aí. Estenda as mãos para cá, vamos orar por eles. Estenda as mãos para cá, vamos orar por eles. Senhor, nós queremos orar pelo Marcos e pela família dele. Sabemos que só o Espírito Santo nesta hora pode consolar um coração. Palavra nenhuma de homem nenhum pode consolar. Mas tu pode entrar na alma, no espírito, para colocar paz em meio a toda essa situação. Que tu venha guardar a vida deles, que tu venha proteger ele, a sua família, a família desse irmão dele, que tu venha guardar também em nome de Jesus. Que tu dê a ele, Pai, aquele descanso, aquela tranquilidade que só tu pode dar nesta hora. Assim nós oramos em nome de Jesus. Oramos, Pai, pela Ellen aqui, pedimos a tua bênção sobre essa menina, Pai, que tu venha derramar do teu poder, da tua graça, da tua santidade, venha abençoar ela no seu trabalho aqui de dança aqui na igreja, venha abençoar ela no colégio, em todo lugar, em toda a sua vida, Pai. Que o teu Santo Espírito esteja com ela em nome de Jesus, assim como a sua mãe. Deus venha abençoar poderosamente, dá a ela força, dá a ela, Pai, capacidade. E também o filho desse não está aqui hoje trabalhando, que a tua bênção esteja sobre todos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Todos vamos Então, no nosso sábado vai ter o Evangelismo das 2 horas, às 5h30 no filme. Você esteja conosco, traga convidados. Domingo, o nosso culto às 19h30. Que você chegue um pouco antes, se você quiser participar, tem um período de oração que a gente faz antes de começar o culto, vem orar, é muito importante isso. Não esqueça da nossa oração na madrugada. Cadê a nossa oração, Marco? Ô, Marco, cadê a nossa oração, hein? O Marco está no médico aí trabalhando, ele já gostou. Orar sem cessar. Nós temos um projeto de oração às 3 horas da manhã. Às vezes a gente dorme um pouquinho mais. Eu não sei se é idade, mas eu sempre acordei às 3 horas da manhã para orar. É hoje, estou te cuidando, não está entrando às 3 horas não. Esses dias eu me acordei, até me assustei. Era 4 e pouco da manhã, nunca dormi direto. Eu acho que é a idade, não sei se é que é. É que a gente faz a correria o dia inteiro aí, eu deitei quando me acordei 4 e meia, meu Deus do céu. Mas fui lá orar. Ó, essa aqui é a oração da fé, é outra. Mas é a oração da madrugada. Eu quero proclamar a igreja para orar às 3 horas da manhã. Vocês lembram qual foi o propósito dessa oração? Quem lembra? Hã? Ó. Então intensifica a oração, que está faltando uma babinha para nós tomar posse disso aqui. Está faltando muito pouco. E é a hora da gente orar, confiar, garra ali para trancar o negócio. Em nome de Jesus, a gente vai ter essa. O sim a gente já teve, falta agora amarrar o negócio. E que dê certo em nome de Jesus. Então, ora, 3 horas da manhã se levantar às 3h30, se levantar às 2h30, não tem problema. Eleva a Deus uma oração, pedindo pela igreja, orando pelas pessoas que você quer convidar para vir para o culto, fazendo a sua parte. Quanto mais oração, mais poder. Pouco oração, pouco poder. Vamos orar em nome de Jesus, amém?
Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelos nossos visitantes que estiveram aqui hoje. Te agradecemos pela palavra que nos trouxe, uma palavra de, Pai, de avivamento, uma palavra, Pai, de colocar em ordem a nossa vida, porque a tua vida está muito perto, Senhor. Que nós sejamos a igreja que tu deseja. Esse é o meu pedido, Senhor. E tu nos dê paz, nos dê vitória, nos leve em segurança para os nossos lares agora, nos torne invisível ao homem mau. E quando nós entrarmos na nossa casa, entra a tua gloriosa presença juntamente conosco, em nome de Jesus. O amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam para todos sempre sobre a igreja